Olá a todos, boa tarde. Meu nome é João Pedro Franco Neves, sou acadêmico do curso de Odontologia da Faculdade Federal Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Atualmente estou cursando o nono período, que tem como uma das disciplinas da grade a matéria Orientação Profissional, e um dos objetivos da disciplina é, através de entrevistas, abordar diversos assuntos. Hoje, irei juntamente com as alunas Laura Martins e Isabela Campbell, também graduandas do curso, abordar o tema residências multiprofissionais. Para isso, vamos entrevistar a doutora Lohane de Araújo, residente em harmonização orofacial. Queria desde já agradecer a disponibilidade da doutora em realizar a entrevista. Boa tarde, doutora. Fique à vontade para se apresentar. Boa tarde, João, Laura, Isabela, os demais colegas também que irão assistir após a disponibilização, né, do vídeo. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Sei o quanto é importante abordarmos esse assunto, porque eu também já estive na cadeira aí juntamente com vocês, né? Então, espero poder compartilhar com vocês tanto a vivência que eu tive na residência multiprofissional em saúde da família, quanto a experiência na harmonização orofacial. Joia. Bom, vou falar um pouquinho então sobre mim. Meu nome é Lohane, como você mesmo já disse. Eu fui ProUni, fui bolsista pelo ProUni na Universidade Vale do Rio Doce. Fui também bolsista de iniciação científica no ano de 2018, 2019 e bolsista voluntária no ano de 2020. Também monitora de estomatologia, clínica cirúrgica, monitora de anatomia. Possuo alguns cursos e aperfeiçoamentos, como imersão em cirurgia bucomaxilofacial, com ênfase no diagnóstico e planejamento de extração de dentes inclusos. Imersão em laminados cerâmicos pela ABOGV. Curso em neurociência de alta performance profissional e acadêmica. Também curso de estomatologia para cirurgiões dentistas da rede pública de atenção à saúde pela UFRGS. Sou pós-graduada em saúde coletiva, estética e cosmetologia injetável. No slide aí está um pouquinho desatualizado, porque foi do ano passado, quando eu montei o currículo. E também a minha residência em harmonização da facial. A residência, eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês, residência multiprofissional em saúde da família, tive que pedir exoneração do cargo, né? A gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que senão eu respondo antes da hora algumas perguntas. Ok. Podem seguir. Aqui um pouquinho sobre o meu caminhar acadêmico. Eu coloquei uma fotinha aqui quando criança e os dentinhos no fundo, porque faz parte assim, de um sonho desde a infância, a odontologia, e eu tentei colocar um pouquinho da minha caminhada acadêmica através de fotos, para poder falar com vocês sobre a importância de um posicionamento já na academia, sabe, para o que você deseja seguir. Pode passar, João. Aí, no caso, sobre alguns cursos, sobre uma brincadeira, no caso, até mesmo sobre morar na faculdade, porque, assim como vocês, lá na Univale, é também integral o curso de odontologia. Então, assim, não é só noturno, então você tem 3 horas por dia de aula. Não, a rotina era bem puxada também, igual a de vocês. De chegar muitas vezes lá às 6 da manhã, porque o atendimento clínico começava às 7, então tinha que montar todo o equipo, colocar tudo, paramentar, principalmente na época da pandemia, né? E aí sair muitas vezes às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Até mesmo por conta das outras atividades também que eu encaixava, como a iniciação científica, também voluntariados dentro da academia, né, como, por exemplo, o projeto Odontologia na Comunidade, que está sendo mostrado na primeira foto. Também estava junto com alguns professores para poder submeter artigos e trabalhos acadêmicos em simpósios, revistas. Pode ir passando, João.
Isso daí, no caso, a primeira foto é sobre o Centro Acadêmico de Odontologia. Eu participei da fundação dele, né, na verdade, da reestruturação do Centro Acadêmico da Univale. Só que, uma coisinha já que eu vou explicar para vocês. É muito importante participar de todas, agarrar todas as oportunidades possíveis que estiverem disponíveis, principalmente no período quando acadêmico. Porque depois a vida fica um pouquinho, a gente acha que acadêmico, a vida acadêmica é muito corrida, né? Você descobre que depois que você forma, piora um pouquinho as coisas, vão por mim. Mas piora no sentido bom, positivo, tá bom? Mas muitas vezes você vai participar de algumas coisas e não vai receber um certificado ou levar crédito, enfim, mas não se importem com isso. Lembrem-se que o mais importante de tudo é o conhecimento adquirido, porque o conhecimento ninguém nunca vai tirar de você. Às vezes você tem um certificado, principalmente hoje em dia, gente, acontece muito isso, de ter um certificado, que na verdade você nem assistiu aquela aula, mas eles disponibilizaram para você. Todo mundo já ouviu falar sobre algo assim, né? Bom, vamos imaginar, se aquele papel molha, não tem mais serventia nenhuma. Mas se você teve um conhecimento sobre aquilo, você terá ganho para o resto da sua vida. Porque mesmo que você não tenha algo que te comprove, você tem aquele conhecimento. As duas fotos, acabou saindo um pouquinho de sequência, as duas fotos próximas aí, são sobre o primeiro módulo da harmonização orofacial, da residência em harmonização orofacial. E aí tem o compartilhamento de um history mesmo da professora. Pode ir passando, João. Gente, eu vou tentar ser o mais sucinta possível para poder não tomar muito do tempo de vocês. Eu sei que tem o horário da aula para poder passarem, né? Mas então, a harmonização orofacial no Brasil, essa modalidade, você não encontra a residência, no caso, para você ganhar em fazer a residência. É diferente da residência, no caso, multidisciplinar, né? Que vai ser o que nós mais vamos abordar a respeito, de acordo com o levantamento que vocês fizerem. Então, assim, nela você paga para poder fazer, certo? Para poder cursar. Só que eu fui bolsista, sabe, assim, o grande arquiteto do universo, ele fez infinitamente mais do que eu pedi, eu pensei. Eu ganhei uma bolsa da residência de harmonização orofacial. Então, assim, isso foi algo muito positivo para minha carreira, mas eu busquei por isso, gente. Do lado aí tem, por exemplo, o simpósio no ano passado, na Universidade Vale do Rio Doce, ele foi na modalidade online. E aí tá a apresentação, não sei se dá para poder puxar um pouquinho para mostrar, mas foi a apresentação, no caso, em odontopediatria, que vocês vão ver, assim, que foi bem diversificado, sabe? Odontologia na comunidade, odontopediatria, liga de cirurgia, e tudo isso conta muito se você for escolher cursar, né, tentar, enfim, concorrer a uma vaga para uma residência pública. Tudo que você puder fazer, faça. Pode passar, João? Isso aí, no caso, é mostrando para vocês de alguns cursos, algumas palestras, como que era também o atendimento, como que eu me posicionava na hora de atender o meu paciente. Isso na graduação. Pode passar, João. Mais um pouquinho de cursos, palestras. Bom, então, já lá no início da graduação, eu procurei ter boas influências dentro da odontologia. Nada melhor para poder nos influenciar, né? Quem você acompanha ali todos os dias. Então, eu ficava na cola, vamos falar assim, dos meus professores. Para poder aprender o máximo possível, eu tentava chegar mais cedo na clínica, eu era a primeira a chegar, a última a sair, e era aquela aluna, vamos falar assim, chata, sabe? De estar anotando tudo, isso. E conta bastante, porque depois, na hora de responder mesmo a prova objetiva, você descobre que aquela coisinha assim que você perguntou fez a diferença. Pode passar, Ju? Mais um pouquinho da rotina. Também fui professora, me ofereceram a oportunidade de ser professora voluntária no Veritas, que era um cursinho pré-vestibular que ocorria lá no ETIT. E também fui professora de ciências,
fui professora de ciências no Enseja, acredito que todos já ouviram falar, né? E no Veritas, que era um cursinho pré-vestibular para pessoas de vulnerabilidade socioeconômica, eu fui professora de biologia e de ecologia. Isso através da iniciação científica. Pode passar. Bom, aparecia qualquer oportunidade, qualquer coisa. Igreja X está fazendo uma feira de saúde. Lohane, você tem disponibilidade, tem alguns colegas ou algum professor que possa participar da feira de saúde no estande da odontologia, no estande de saúde bucal? Opa, bora lá, vamos lá. Isso rendeu também alguns certificadozinhos, alguns de 5 horas, alguns de 8, e tudo contribui, gente. Pode passar, João. Daí a apresentação no Congresso de Educação Física. Sim, até no Congresso de Educação Física a gente consegue, no caso, apresentar trabalhos da odontologia, porque, por exemplo, nós temos a odontologia do esporte. A odontologia está cada vez presente na vida, assim, em todos os sentidos possíveis, né? Então, dá para ramificar e participar de vários projetos que envolvam a saúde, mesmo que não seja totalmente voltado para a odontologia. No caso de imersão em cirurgia, também do CIOSP, todo o congresso, tudo que puder participar, galerinha, participem, porque conta bastante depois, sabe, na segunda parte da prova. E aí, assim, todo lugar é lugar de exercer a nossa missão. Seja na rua, como vocês podem ver na última foto, seja na quadra de uma escola, ou seja até mesmo dentro de uma sala de aula, se for possível, a gente monta ali, sabe, um mini equipo improvisado com colchão e atende também. Muito obrigado, Lohane. Vamos então dar início às perguntas. Elas foram baseadas nas dúvidas que os próprios alunos do nono período de odontologia eles tinham com relação ao tema de residência, né? Então, a questão número 1. O que é residência multiprofissional em odontologia e como funciona a atuação prática, rotina, obrigações e tempo de duração? Bom, então vamos lá. Para entendermos como funciona, né? Há duas modalidades no Brasil. Temos a lacto sensu, certo? E a stricto sensu. A modalidade da residência multiprofissional, ela é o quê? Ela é a modalidade lacto sensu, lhe fornecendo, assim, vamos dizer, uma especialização completa, uma especialização ampla, certo? E que vai contar bastante, assim, tanto na parte teórica, tanto na parte prática, certo? Bom, então, assim, como eu disse, ela é uma modalidade, né, lacto sensu. Como que funciona? Ela foi promulgada através de uma lei no ano de 2005, frente às necessidades, né, de políticas públicas no Brasil, enfim. E aí, através da lei 11.129, começou a existir essa modalidade dentro da odontologia e também da saúde de forma geral, né? Porque, como nós falamos, ela é uma residência multiprofissional. Então, falando de forma mais técnica, assim, é um trabalho, no caso, um programa de cooperação prática e exclusiva ali de vários profissionais da área da saúde. E o que isso vai possibilitar, né? Muitos perguntam, mas o que isso vai me trazer? Isso vai trazer uma formação que vai ser fundamentada e inserida de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Quais são os profissionais da área da saúde que vão poder se inscrever, né? Que vão poder, no caso, realizar uma residência multiprofissional na área da saúde. Apesar que quando a gente fala residência, é até um pleonasmo dizer que é na área da saúde, porque a residência, no caso no Brasil, sempre vai ser voltada para áreas da saúde. E nós vamos ver mais para frente que existem várias, no caso, residências, certo?
algumas específicas e outras, como no caso que vocês perguntaram, multidisciplinar. Então, quais são os profissionais que vão poder, né, pleitear uma vaga assim? Os profissionais do ramo da odontologia, certo? Da farmácia, biologia, biomedicina, psicologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, medicina, e os programas de residência, no caso multiprofissional, eles vão ser submetidos, né? Eles são, no caso, submetidos a princípios e também diretrizes. De quem? Do Sistema Único de Saúde. Então, fica submetido ao SUS. Então, quando você fala que você é um residente multiprofissional em odontologia, obviamente você está trabalhando vinculado ao quê? Ao SUS, certo? Ao SUS e também à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. E isso, no caso, vai ser assim, por estado, certo? Porque vai ter alguns órgãos que vai regulamentar essas residências nas instituições públicas do país, em cada estado, ok? Apesar que mais pra frente a gente vai ver também que alguns que são mistos, alguns locais mistos que possuem, no caso, por exemplo, que tem filantropia, enfim, também podem participar, né? Porque tem ali essa comunicação, vamos falar, com o SUS, certo? E também vai entrar, claro, estava me esquecendo, do Ministério da Educação, né? Por quê? A CNRMS, ela vai ter o papel de avaliar se aquele curso está ou não de acordo. Nós não falamos que tem também a parte teórica? Então, ele tem que seguir algumas diretrizes, tem que seguir ali algumas emendas, né, e conteúdos que são necessários que aquele profissional aprenda e desenvolva competências práticas com base na teoria que ele aprendeu ali no curso, certo? Bom, então, como eu disse, a CNRMS ela vai ter o papel de analisar tudo isso e avaliar essas residências, até mesmo autorizando, né, ou otorgando poder ali depois da emissão de certificados, diplomas e tudo mais, para garantir, assim, que eles respondam todos os requisitos do SUS, certo? E verificar também a questão se atende ou não, né, às necessidades socioepidemiológicas da população brasileira. Então, assim, saúde coletiva vai sempre estar em todas elas, querendo ou não, viu? Caso alguém não goste, saúde coletiva é necessária, comece a gostar, tá bom, gente? Se tiver interesse em realizar uma residência, seja ela em qualquer modalidade, no caso, né? Porque nós vamos ver aqui que existem muitas opções, mas comece a gostar, porque assim, vai ter saúde coletiva imprescindivelmente, certo? Bom, então, falando um pouquinho mais sobre isso, né? Assim, como que funciona? Geralmente, são 24 meses, certo? Nós vamos ver que dentro da bucomaxilo vai ter uma extensão, no caso, mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, em suma, a residência, no caso, em odontologia, seja ela multiprofissional ou não, ela vai ser composta por aulas teórico-práticas completíssimas, certo? Só que tudo que eu tô falando aqui, gente, é mais teoria, tá? É mais do que tem que ser, como tem que ser. Tô falando tudo isso com vocês com base no que eu pesquisei antes de realizar a prova. Assim, no que vamos falar assim, no que eu tô me metendo? No que eu vou me meter? Onde que eu vou me enfiar? Como que vai ser? Né? Então, primeiro de tudo, a gente pesquisa para poder planejar como que vai ser a vida através daquilo, não é mesmo? Para depois não falhar, né? Então, estou explicando aqui para vocês tudo como deveria ser. Não necessariamente significa que seja, tá bom? E aí, como eu disse, são 20% no caso de teoria, certo? Em instituições, no caso de pesquisa de saúde, podendo ocorrer tanto em hospitais escolas, universidades,
Pode ocorrer também em institutos de pesquisa, certo? Quando eu ingressei mesmo na residência multiprofissional em saúde da família, na cidade de Governador Valadares, onde vocês estudam, lá acontecia na sede da policlínica. Então, assim, o local, no caso, claro que vai ser, né, uma instituição, no caso, voltada para a área da saúde, mas pode ser tanto só uma instituição de pesquisa de saúde como um centro mesmo de atendimento, certo? Um polo de atendimento, ok? Bom, mais alguma dúvida dentro de como funciona, da atuação prática? Não, acho que ficou bem esclarecido. A pergunta 2. Você sabe quais são as áreas de atuação da residência existentes na odontologia e quais as áreas interessantes de se fazer uma residência? Bom, sei sim. E até coloquei essa colinha aí no slide, porque são muitas, gente, são muitas. Nós ouvimos mais falar em residência em saúde coletiva, residência em saúde coletiva e da família, a multidisciplinar. Ouvimos falar também, né, o que está em alta desde 2019, que é a residência, no caso, em harmonização orofacial. Mas existem muitas outras. Então, assim, lembrando, falaria essas 4, né? Mas vamos lá, tem a de endodontia, uma que é muito crescente e importante, a de oncologia, certo? A saúde da mulher, odontologia do esporte, odontopediatria, saúde da criança, e veja que a saúde da criança, a residência, no caso, vai ser diferente da residência em odontopediatria, certo? Porque a saúde da criança vai ser muitas vezes voltada dentro do Sistema Único de Saúde, e a odontopediatria não, ela já pode ser muitas vezes ofertada dentro de uma instituição, mesmo como residência, como em uma instituição privada, certo? Então, não necessariamente você vai ter que cumprir aquelas diretrizes ali do SUS, ok? Tem também de radiologia odontológica e imaginologia, odontologia do trabalho, muito crescente também, certo? Implantodontia, periodontia, estética, intensivismo. Também, assim, é mais atual, no Brasil, no caso, essa como registro, ela é mais atual e extremamente crescente. Por quê? E é muito crescente, assim, essa área e a possibilidade de ascensão nela é muito interessante. Embora seja ofertado em pouquíssimos locais, né, do país, assim. Agora, é lei ter, né, o acompanhamento odontológico dentro dos hospitais. Por quê? Com isso, consegue se evitar, muitas vezes, agravos na saúde, né? E não é uma das responsabilidades, no caso, evitar agravos? Então, assim, é algo a se pensar, tá bom, gente? Tem também a saúde perinatal, urgência e trauma, saúde comunitária, saúde do idoso, certo? Do adulto idoso, atenção ao paciente crítico, PCNE, que é os pacientes com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, disfunção temporomandibular e do orofacial. Essa daqui eu falaria assim, olha, se alguém tiver interesse, siga essa. Porque, gente, vamos lá. Pós-Covid, muitas pessoas tiveram alterações, tanto fisiológicas, certo? Na cavidade oral, tanto, seja elas causadas, né, como eu disse, pela questão fisiológica mesmo, que o vírus causou, e muitas outras pessoas, e até mesmo crianças, tiveram alterações dentro do âmbito emocional, causando, assim, o quê? Tanto o bruxismo noturno quanto de vigília. E quem que vai agir aí? Profissionais da DTM. Então, show, viu? Peguem essa dica, certo, gente? Apesar que é nossa função, pelo menos, saber diagnosticar, né? Enfim, saber diagnosticar. Muitas vezes, talvez você não possa intervir, mas, então, recomende para quem possa. Não bata o olho e deixe para lá, porque não é sua competência, ok? Até porque nós estamos
nos formando, né? No caso, vocês estão se formando como clínicos gerais. Então, é obrigação observar tudo, tá bom, gente? Mesmo que não vá seguir isso. Então, tem também a odontologia hospitalar, a odontologia legal, síndromes e anomalias craniofaciais. Ótimo. O que te motivou a escolher essa residência que você atua atualmente? Então, o que me motivou a escolher, porque quando a Laura me abordou, eu falei com ela, né? Ela queria saber sobre a residência, no caso, multiprofissional em saúde da família, certo? O que me motivou a escolher foi todas as vivências que eu tive, que eu tentei trazer ali um pouquinho para vocês, algumas fotos, né, da caminhada acadêmica. Então, os meus professores de saúde coletiva e também do estágio extracurricular em saúde da família, sabe, me influenciaram bastante positivamente. No caso, realizar a prova, né, da residência multiprofissional em saúde da família. Eu cheguei a entrar na residência, fiquei em segundo lugar em Minas Gerais e o primeiro em Governador Valadares. E eu cheguei a entrar na residência, fiquei um mês e daqui a pouquinho, nas próximas perguntas, eu explico para vocês porque eu não continuei. E respondendo ainda dentro do que você me perguntou nessa, eu sou apaixonada em reabilitar, sabe? E através da harmonização orofacial, a gente recupera e reabilita também, sabe? A harmonia, assim, da pessoa. Então, eu sou mesmo apaixonada por isso e foi o que me fez escolher quando eu tive que ficar assim entre uma ou outra, foi o que me fez escolher. Ótimo. Pergunta 4. Quais são as principais diferenças entre os profissionais que fizeram especialização e os que fizeram residência em uma mesma área? Qual compensa mais? Depende do objetivo de cada um? Então, eu vou começar a responder essa pergunta pelo final e aí eu vou explanando ela, né? Eu vou pegar o último tópico aí que você me perguntou e vou explicar, assim, a minha visão das diferenças, certo? Porque também eu sou pós-graduada e eu tenho residência, né? Eu tenho 2 pós-graduações, iniciei uma residência, pedi exoneração e concluí outra. Então, vamos lá. Dentro da pós-graduação, você vai ter muita teoria, certo? Você vai ter muita teoria, mas não vai ser assim, aquele mesmo 50% de prática, não. Igual muitos acham, né? Ah, 50% teoria, 50% prática. Não, não vai ocorrer dessa forma. Tá bom, gente? Por quê? Pode ocorrer de 2 formas na pós-graduação. Você ter, por exemplo, uma teoria de 4 horas, certo? Você chega na instituição de ensino ali que você escolheu, enfim, você tem uma teoria de 4 horas. Em um dia, por exemplo, a teoria ocorrer na quinta-feira à tarde, você teve ali 4 horas de aula, podendo se estender até 5, e depois a sexta-feira toda de prática clínica, certo? E aí vai estar sujeito, no caso, se tem ou não pacientes, ok? Porque na maioria das vezes funciona igualzinho na clínica escola, viu, gente? Até porque, no caso, né, ocorre em clínicas escolas, só que porém não de graduação e sim de pós, certo? Isso dentro da pós-graduação. E muitas vezes também, dependendo do polo que você escolher, pode se atentar só mais à teoria e você falar assim, gente, mas aqui na prática é a mesma coisa da faculdade, na faculdade eu ainda fazia mais. Isso pode ocorrer, certo? Observação. A minha visão, tá bom, gente? Já na residência, você não tem outra alternativa, é fazer ou fazer. Isso dentro, vou falar dentro da harmonização facial, que é onde eu tive, né, mais experiência, enfim. Então, se faltar um paciente, sabe aquela mesma dinâmica de faltou o seu paciente, você sair correndo pelo campus da faculdade, procurando ali até mesmo secretários, os responsáveis pela limpeza, para você não ficar sem atender? Na residência da mesma forma.
A residência nem que você pegue um colega para poder fazer algo, certo? Igual estou explicando, né? Se for dentro da harmonização, você vai fazer alguma coisa. Se for, por exemplo, dentro, né, a residência multiprofissional em saúde da família, você vai ali, você não vai ficar sem fazer nada, você vai digitar as pessoas que foram vacinadas pelo Covid desde o início ali da vacinação e que ainda não tinham sido lançadas no sistema, certo? Você vai percorrer território adscrito, ou seja, você vai andar pelo bairro ali. Ai, mas eu vou andar pelo bairro, que legal, eu vou entrar nas casas, eu vou fazer visitas, né, domiciliares, enfim. Não quero iludir, não. Muitas vezes vai só andar pelo bairro mesmo e não vai fazer nada, tá bom? Mas, entre aspas, vai estar fazendo algo, ok? Então, assim, no final das contas, vai depender muito do objetivo de cada um. Você quer clinicar? Você quer colocar a mão na massa? Quer colocar a mão na massa? Então, faça uma residência dentro da área que você tem interesse, certo? Olha, eu quero trabalhar só com cirurgia. Ok, então faça uma residência em cirurgia bucomaxilofacial. Ah, eu quero trabalhar na rede pública de saúde e quero fazer uma residência. Ok, então bom, faça, porque você vai ter ali uma certificação sobre isso. Depois você estuda bastante para poder pegar o que você não pegar durante a sua residência, certo? Faça então uma residência em saúde coletiva ou faça uma residência multiprofissional em saúde da família, em saúde da criança, enfim. Então, o que você quer? Defina antes o que você quer, certo? Sabe assim, aquela dinâmica de falar aonde eu quero estar daqui 5 anos? Ou então, nem vai tão além, aonde que eu quero estar daqui 2 anos? Se você se imaginar, por exemplo, clinicando, faça a parte mais prática possível. Agora, às vezes você quer ser, por exemplo, professor. Eu mesmo sou apaixonada pela docência. Você é apaixonado pela docência? Bom, a residência, como ela é lacto sensu, ela também vai te permitir depois, né, já caminhar para um mestrado, para um doutorado, enfim, vai contar para isso. Então, fica a opção mesmo de cada um. Joia. Próxima pergunta: como ocorre o processo de seleção para se tornar um dentista residente? Bom, em qualquer local, não foge muito disso, certo? Você vai ter uma prova, no caso, objetiva e discursiva, ok? E depois você vai ter também a prova, a segunda fase, certo? No qual que vai contar mesmo, apesar que depende do local, né, da instituição, vou falar a minha. O que contou na segunda fase eram só os títulos, certo? Títulos, certificados, cursos, imersões, todas essas coisas, certo? Contava era a segunda fase. Então, a segunda fase era ir lá, levar, assim, tudo que eu tivesse, certo? Para poder comprovar, olha, eu me inscrevi e aí eu tenho isso, isso, isso e isso, ok? E aí eles iam, no caso, validar se sim ou se não. Se estava dentro da competência que eles estavam pedindo, porque, por exemplo, foram mais de 60 itens, certo? E é muito complicado pontuar dentro, gente, desses itens, porque muitas vezes, assim, lá pede 12 horas. 12 horas. Só que não pede um mínimo de 12 horas em tal coisa, pede 12. E aí você tem 20, você tem, no caso, um curso sobre aquilo de 20 horas. Talvez seja um erro do sistema, não sei explicar para vocês isso, assim, né, sendo bem honesta, mas você não vai computar com as suas 20, entendeu? Ou então, pede uma competência em determinada área acima de 120 horas. Mas no Brasil, você só tem cursos daquela determinada coisa de 80 horas. Entendeu? Até mesmo cursos do SUS, no caso, né? Porque existem várias plataformas do SUS, enfim, tanto na modalidade híbrida,
certo? Tanto quanto só online, que você pode realizar sem pagar absolutamente nada, certo? Isso eu estou falando assim, cursos na área da saúde, ok? Tem várias opções de telesaúde, enfim, e eles te pedem acima, o dobro daquilo. E quando você vai pesquisar, até mesmo de forma particular e tal, para poder fazer, né, aquele determinado curso, aquela determinada competência ali exigida, não existe. No Brasil, aquelas horas, certo? Você só vai encontrar fora. Então, para pontuar é muito complicado. Por exemplo, a revista mesmo, é só a partir de Qualis A1, sabe? Então, se você a Qualis, no caso, que você submeteu o seu artigo, não estiver lá em cima, então, mesma coisa de você não ter submetido artigo nenhum, certo? Então, por exemplo, você pode pontuar até 100 pontos. Você entra tendo pontuado 5,40. E a maior ainda, entendeu? Porque tudo soma assim. Por exemplo, um artigo que você submeteu, 0,20. Você precisa de 5 artigos para poder dar um ponto, entendeu? Só que você só pode colocar em cada área ali, por exemplo, até 3, até 4 coisas, sabe? Eu tenho uma dúvida em relação à segunda etapa. Eu queria saber se na sua etapa, na segunda fase, teve uma entrevista, tipo, se eles fizeram algumas perguntas, ou foi só mesmo a questão do currículo? Você teve que defender o seu currículo? Fizeram alguma pergunta para você nessa segunda fase? Então, Isabela, muito bacana a sua pergunta. Muito obrigada mesmo. Olha só, eu fui para a entrevista, sabe, toda preparada, assim, e aquela coisa de treinar, sabe? Vamos lá, eu vou falar isso, isso, isso e isso, porque isso daqui eu não posso ser prolixa, tenho que pegar os pontos mais importantes das minhas especificações e tudo mais. E aí eu cheguei lá, não, é só deixar ali com a secretária, entregue e pronto. Mas não tem entrevista? Porque quando... Eu devia ter colocado aqui para vocês, né? O comunicado, no caso, convidando... Convidando não. Solicitando que fosse lá para poder realizar a segunda fase. E aí você pensa assim, nossa, vai ter uma entrevista, ai meu Deus, eu não posso ficar nervosa, porque a minha entrada lá, né, a minha vaga depende disso. E são 2 vagas, só que não importa se você está em primeiro ou não, você poderia ser qualificado ali na segunda, né, na segunda etapa, mas não, é só entregar mesmo e pronto. Bom, a de Governador Valadares, a residência multiprofissional, em saúde da família e em Governador Valadares funciona dessa forma. Você só entrega, certo? Então não tem nenhuma entrevista assim que vá te qualificar ou não. Entendi, obrigada. Mas é muito comum. Eu pesquisei bastante eu já antes, vi. é muito comum ocorrer. E ser até mesmo um peso maior do que a primeira fase, certo? Obrigada. Então, terminando aqui. Como que vai funcionar, né? Porque deve estar na dúvida também de como que funciona a prova. A prova pode ser, como eu disse, objetiva e discursiva, ou só objetiva, ok? Claro que vai ter um caráter ali, o quê? Eliminatório e também de classificação, certo? Vai ter uma prova de conhecimentos gerais dentro da saúde, né, claro. E aí depois vai pedir, vai ter questões específicas para a área que você se inscreveu. Por exemplo, você se inscreveu em saúde da família, vai ter questões específicas, vou dar o meu exemplo aqui, 30 questões. 21 questões, no caso, dentro dessas 21, tinha, se eu não me engano, 10 sobre saúde pública de forma geral, sabe? Legislação do SUS, enfim. E aí depois, 11, igual eu estou falando com vocês, não sei se foi 11 de uma, 10 de outra, enfim, da odontologia em si, certo? E 7 voltadas só mesmo para a área de concentração. Pessoas que fizeram, por exemplo, a mesma prova, o início da prova foi o mesmo, e aí as 7 últimas voltadas para trauma, certo? Para bucomaxilo. Porque, né, que fizeram no mesmo dia, enfim. Então, geralmente funciona dessa forma. Ok? Lembrando que dentro de uma residência multiprofissional,
as primeiras perguntas ali, todos os outros profissionais da área da saúde, eles vão responder aquelas mesmas perguntas que você, tá certo? E aí depois passa a ter a específica da sua profissão e subespecífica, no caso, sobre o que você se inscreveu, ok? E aí, geralmente, essas que eu estou explicando para vocês vai funcionar assim. São temas, no caso, né, da legislação do SUS, pega sim rodapé, entendeu? Vai pegar rodapé mesmo, gente, é incrível. Rodapé da legislação, certo? Políticas de saúde, saúde coletiva, saúde pública, língua portuguesa e códigos de sistema de saúde pode ou não cair, certo? Tem isso também, pode ou não. Na que eu fiz mesmo não tinha prova de matemática, nem de português, enfim, né? Que geralmente a gente acha que todo concurso, porque não deixa de ser um concurso, certo? Ia receber do governo. Então, durante 2 anos, concursada, né? Residente e concursada, porque também é um concurso público. E a gente pensa assim, nossa, então, e agora o que eu faço? Algumas pessoas falam assim, né? Nunca fui bom em determinada matéria. Muitas vezes não cai, certo? Só que você tem que, o quê? Pegar antes todo o espelho ali, antes de fazer a inscrição, pesquise, procure, certo? Por exemplo, você vai desperdiçar de 100 a 350 nas instituições do país. A inscrição, no caso da prova. Você vai desperdiçar isso porque você não sabia como que seria a prova? Então, pesquise antes daquele determinado órgão fiscalizador ali que vai realizar a prova, pesquise o que ele vai te cobrar. Entendeu? Em todos os sentidos. Porque, às vezes, você vai se inscrever e você não contempla uma determinada coisa. Embora não tenha questão de idade, certo? Específica, enfim, por exemplo, nossa, eu tenho 10 anos de formado, posso me inscrever para uma residência multiprofissional? Posso. Nossa, eu tenho 1 mês de formado, posso me inscrever? Se você estiver com seu CRO ativo, você pode se inscrever. Caso você não esteja com seu CRO ativo, ou seja, nossa, e agora? Eu me inscrevi para tal prova e a faculdade ainda não emitiu o meu diploma, ou demorou para emitir, e aí formei no final do ano, por exemplo, a turma da UFJF mesmo do ano passado, formou no dia 30 de dezembro. Dia 30. Já estava fechado, gente. O CRO, no caso, do Brasil todo, já estava fechado. Do online também, ele só voltaria, se eu não me engano, a partir do dia 6, algo assim. Não sei se dia 6 ou 11, gente. E a inscrição, no caso de muitas coisas, ia até dia 31 de dezembro. E aí, o que faz? Bom, espera a próxima oportunidade. Ou então fica de olho em outra prova para poder fazer, certo? Porque o CRO tem que estar ativo para uma residência. Não tem como, é impossível. É a primeira coisa assim que você vê lá, né? No caso, estou falando dentro da odontologia, o CRO ativo. Se você for, por exemplo, profissional de outra área, tem que ter o CREFITO ativo, o COREM, enfim, certo? Então, se preparem dentro disso daí para poder depois não ter surpresas desagradáveis. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não, acho que ficou bem esclarecido. Como foi sua jornada de estudos para passar na residência? Bom, isso daí eu coloquei para frisar bem mesmo, para ficar registrado, gente. A melhor hora de se preparar, apesar que vocês já estão no 9º período, né? Então só falta um semestre. Mas a melhor hora de se preparar é agora, entendeu? Enquanto você está na graduação. Por quê? Vou pegar aqui o livro, um exemplo de livro para vocês. Essa apostila mesmo aqui, gente. Vamos lá. Como é uma apostila que você compra digital, não tem, tá? Porque não tem opção mesmo. Eles vendem o e-book, então se você quiser, você imprime, seja colorido, ou preto e branco, enfim. É uma apostila em PDF. Aí o que acontece? Olha a grossurinha, sabe?
Você formou, você vai trabalhar, enfim, você acha que vai ter tempo? Bom, apesar que o tempo quem faz somos nós, né? O que você faz? Assim, muitos perguntam, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Né? Todo mundo já deve ter estudado isso lá na graduação. Estuda, enfim, tá, ok. Mas não é mais bacana se você, por exemplo, você tem a disciplina de periodontia, né? Eu não sei como que funciona na UFJF a disposição, no caso da grade suas, né? Porque eu vi, assim, muitas vezes um colega tinha tal matéria no 7º período que eu tinha tido no 5º. E aí, às vezes, ele tinha tido no 4º, uma que eu estava tendo no 6º. Então, vou citar qualquer exemplo aqui. Por exemplo, a disciplina de pele. Né? Teve novas atualizações nos termos, enfim, a partir de 2018, certo? Então, o que é mais fácil? Você pegar toda aquela atualização ali, toda aquela mudança de nomenclatura, que é o que vai ser cobrado, porque é óbvio que o concurso, né, a prova, ela vai te cobrar dentro da atualidade, você discutir com seu professor sobre aquilo, você já pegar e estudar, não é decorar para a prova, estudar aquilo, discutir com o professor, compreender, colocar dentro da sua cabeça aquilo, ou seja, assimilar o conhecimento, guardar, reter, do que depois, em poucos meses, porque a pessoa, assim, o concurso, por exemplo, sai o edital ali em agosto. A prova já é em novembro. Nossa, é muito tempo. Será que é muito tempo mesmo para poder aprender 5 anos da graduação? Porque, acredite, você vai ser cobrado do primeiro período ao 10º período, em uma das questões. Então, a melhor hora é fazer o melhor agora, entendeu? Eu até coloquei aí para vocês, né? Sobre fazer bem feito. Só que o feito, ele é diferente do perfeito, certo? A gente precisa aceitar que algumas áreas vai ter mais aptidão, é muito raro, sabe? E você vai ser até chamado de louco, acredite, gente, quando você gosta de tudo. O pessoal vai vir e falar assim, nossa, você é louco. É legal ser louco, mas eles vão falar isso com você. Como assim você gosta de tudo? Mas é muito raro gostar de tudo, entendeu? Então, assim, o que você puder fazer melhor, principalmente pensando em prova, certo? Aqui eu não tô falando sobre na prática, não. Na prática você tem que entregar o máximo mesmo e o seu melhor em tudo que for fazer. Mas eu tô falando agora aqui de prova, certo? De teoria. Foque naquilo que vai te ajudar, certo, a conseguir uma pontuação. Por exemplo, nossa, são X questões, vamos pegar uma prova assim de 30 questões, né? Igual eu expliquei para vocês, 7 questões é uma porcentagem muito grande. Então, se você sabe que 7 questões vai ser só legislação, uma legislação, entendeu? Ah, você está fazendo uma prova de buco. Beleza. Mais da metade ali, aí nesses casos, né, quando são mais específicas, metade da prova vai ser sobre tal coisa. Foque em tal coisa. Certo? É a questão, assim, de direcionar o de 2021. Só que aí, por conta do ProUni, emitir pagamento, isso e aquilo outro, o meu diploma foi emitido no dia 16 de dezembro de 2021. A prova ocorreu no dia 31 de janeiro. E aí você fala assim, o que você estudou? Gente, eu não estudei. Não estudei. Mas eu estudei durante a graduação. Ótimo. Eu sei que as respostas estão bem completas, mas vou te pedir, Lohane, se for possível, ser um pouquinho mais objetiva por conta do tempo que a gente tem disponível, tá bom? Ok. Próxima questão, então. O que é essencial ter no currículo para agregar na nota para o ingresso em uma boa residência? Tudo. Vou ser o mais sucinta possível, então. Vamos chutar aqui. O que você precisa? Tudo. Pode passar para a próxima. É possível, enquanto aluno, conseguir um estágio hospitalar? Se sim, quais são os passos para alcançar essa oportunidade? Bom, eu acredito que sobre os passos eu até falei, né, desde o início da entrevista, já falei com vocês sobre, e é lembrar, você tem que ser visto, porque quem não é visto não é lembrado, ok?
E volto também a dizer, muitas vezes você não vai conseguir ali, e não é nem porque o professor não quer te dar um certificado sobre aquilo, mas é porque, assim, ele te ajudou a fazer o estágio, certo? Ele te levou até ali, muitas vezes, só que sem a parte institucional, entendeu? Muitas vezes você vai conseguir, sim, um estágio, só que sem um institucional, certo? Mesmo assim, faça. Ok. Por exemplo, aí, ó, tive a oportunidade mesmo de ir algumas vezes, né, de cumprir o estágio, só que não contou para mim de forma de papel, né, igual eu disse para vocês, mas para carreira e para conhecimento, meu Deus, conta muito. Muito legal. Pode ir para a próxima. O período de residência é de dedicação exclusiva? Sim, o período da residência é de dedicação exclusivíssima. Tanto que eu iniciei a residência, no caso, em harmonização orofacial no ano passado, certo? E em março eu me vi em conflito, meado de março, em conflito. E agora, o que eu faço? Porque a residência multidisciplinar em saúde da família teve início, certo? E até teria como, porque veja bem, são 60 horas semanais. 60 horas semanais, só que segunda a sexta você vai para a policlínica, para o hospital, para SFs, no caso, adscritos de cada um, enfim, mesmo rotacionando para poder ser durante a cidade e tudo mais, percorrer toda a cidade. Só que você teria muitas vezes o sábado à tarde e o domingo, enfim. Só que como a lei de número 11.129 de 2005, ela fala que é necessária a dedicação exclusiva, você pode ser exonerado do cargo, certo? Se você realizar outra atividade, ok? Pode ir para a próxima. É válido tentar uma residência logo após a formatura ou seria melhor já ter alguma experiência clínica? Como é o dia a dia na residência? Então, na teoria, o dia a dia da residência vai ser bastante corrido, agitado, enfim. Mas o que me pôs em conflito e me fez pender para a harmonização orofacial, embora eu seja uma amante do SUS, gente. Sou apaixonada. Sabe, a teoria é muito linda, é muito maravilhosa. Nós temos, assim, na teoria, a coisa mais linda do mundo. O Sistema Único de Saúde, ele é o mais sensacional, o programa assistencial, assim, de saúde mais sensacional que existe. As diretrizes dele são perfeitas, enfim, certo? E o que me fez escolher, que eu tive que escolher entre uma e outra, foi porque, primeiro, até então seria 60 horas semanais e 12 horas por dia, de segunda a sexta, e não teria teoria no sábado. Eu não estudo no sábado, certo? E se fosse até mesmo atender, até aí tudo bem, porque eu posso fazer o bem no sábado, só que estudar entraria em outro âmbito, em outro quesito, que seria só para o meu crescimento. Eu não ia, né, assim, auxiliar no crescimento de outras pessoas, enfim, então não, eu tive que pedir, devido a questões, no caso, de cunho religioso, a minha exoneração. E continuei na residência de harmonização orofacial porque ela não era no sábado, não pegava o sábado. Ok? Só que tudo isso é interessante ser visto antes. Eu confesso para vocês que eu havia visto antes, só que é igual eu disse, às vezes mesmo você lendo todo o edital, tudo certinho, entrando em contato com a instituição, igual no meu caso, eu entrei em contato com a Aremig, enfim, depois eu tive essa surpresa de alguns professores, olha, então, nós não vamos poder lecionar à noite, na segunda, na terça e na quarta, e nós vamos colocar aula no sábado. Gente, isso pode acontecer. Infelizmente, tudo que envolve outras pessoas é passível de alterações, tá bom? Então, até mesmo depois de ter se preparado, vocês podem ter algum tipo de surpresa, tá? Só que, assim, eu tô tentando responder o mais rápido possível, certo? Mas são perguntas muito bem elaboradas, são perguntas muito legais que vocês colocaram aqui, então estou tentando responder ao máximo para não ficar nenhuma dúvida, sabe, gente?
sobre como que é o dia a dia na residência. Eu já disse antes para vocês que muitas vezes não vai fazer nada. Outro ponto também, né? Eu não cheguei em um mês, eu não cheguei a atender ninguém. Por quê? Ah, não, mas não vai atender, porque se atender, vocês estão residentes aqui durante 2 anos, certo? Ok, beleza. Vocês atendem esse paciente, ele veio aqui, ele quer fazer uma plano, está em outra área, em outra coisa, ou no consultório, ou então sendo responsável por uma equipe de saúde bucal em outro ASF, e aí esse paciente vai procurar aqui de novo, ou então o bairro todo vai procurar aqui de novo, querendo fazer uma profilaxia, porque vocês antes faziam. Eu não vou fazer. Fechei aspas. Isso é o que ocorre, gente. Então, se você me perguntar assim, o que é melhor? Vai do que você deseja. Vai de cada um. Muitas pessoas formam e falam, agora formei, eu quero descansar. Não foi o meu caso. Mas às vezes fala assim, eu formei, eu quero descansar. Nossa, já foi 5 anos aquela coisa, enfim, não quero. Porque tem muita gente que estuda e tá ali obrigado. Até mesmo já sendo maior, óbvio, de 18 anos, né? Pela questão da idade, que entrou na faculdade, enfim. Mas tá obrigado pelos pais ou pela sociedade que impõe que tem que fazer alguma coisa. Enfim, e não quer saber de nada. Se não quer saber de nada, pra você vai ser tranquilo. Se quer fazer algo mesmo, quer fazer a diferença, você vai ter que lutar contra o sistema. Tá bom? Vai ter que lutar contra o sistema. Só que se toda a equipe não quiser lutar contra o sistema, você vai ter que lutar contra você mesmo por não aceitar aquilo. Ok? Mas ajuda muito. Porque, por exemplo, eu estou aqui, ó, mostrar para vocês. Eu estou, no caso, falando com vocês aqui no meu consultório, certo? Abri recentemente e coisas de um mês que eu não fiz lá, justamente por não ser feito lá, quando um paciente procura, falando, olha, uma pessoa, né, mais vulnerável socioeconomicamente procura e falando que não teve uma assistência no Sistema Único de Saúde. Eu sei que, embora seja lindo e na faculdade eu tenha aprendido que ele ia receber e que ia ter isso e aquilo outro, eu sei na prática que realmente ele não teve. Então, o que? Eu vou procurar orientar ou buscar meios de solucionar aquele problema. Entendeu? Então, de qualquer jeito, ajuda, certo? Mas fujam, se for pensar em já começar a trabalhar, fujam, pelo amor de Deus, de clínica popular. Fujam disso. Não acreditem em quem fala, seja até o professor mais top do mundo. Não acredite em quem fala que o que vai te dar mão é clínica popular. Clínica popular só vai te dar decepção, ok? Então, fujam disso, gente. Próximo. Quais são os hospitais ou instituições de referência em residências odontológicas? Qual o critério para a escolha? Bom, critério de escolha, vou responder a última. O critério de escolha é o que você quer fazer, porque algumas, no caso, eu listei as 13, né? As 13 maiores de referência do país. Algumas vão ser multidisciplinar, outras, no caso, vão ser específicas, entendeu? Então, o que você quer fazer? Sabe o que você quer seguir? Procure de acordo com isso. Certo? Esse é o critério da escolha. Aí tem algumas, mas é só a pessoa dar um Google que fica sabendo quais que tem e dentro daquilo que tem. Por exemplo, você quer oncologia? Digita lá. Provavelmente que vai cair para você vai ser o de Barretos. Entendeu? Uhum. Prontinho. Próximo, então. É possível conciliar a residência odontológica com atendimentos particulares ou a jornada de trabalho é muito longa para que isso seja possível? Então, não aí cortou um pouquinho, mas não é permitido. Respondi na pergunta 11, na pergunta 9 isso, né? E não é permitido de forma alguma, ok? Ah, mas eu vou trabalhar domingo. Ah, eu vou fazer... Não pode, você vai ser exonerado. Se for público, certo? Uma residência pública, você vai ser exonerado do cargo. Mesmo que não atrapalhe, porque está na diretriz, é a lei, e a lei foi feita para ser cumprida. Ok. Você acredita que no mercado de trabalho da odontologia, um profissional que apresente em seu currículo um curso de residência se sobressaia? Bom, então, não vou responder nem que sim, nem que não. Vou só falar um dado aqui, né? Hoje, no caso, nós temos inscritos no conselho cerca de 310 mil cirurgiões dentistas, ok?
Por ano, no caso, a formação é de 15 mil dentistas, né, pelas instituições do país. Tem a odontologia hoje em dia ocorrendo até de forma online, certo? Na prática, ela ocorrendo de forma online. Tem instituição, não posso citar aqui, até mesmo que isso vai ir para o YouTube depois, né, vai ser vinculado em canais, mas tem instituição de pessoas que formaram, e aí quando entrou a pandemia, a parte da escola, né, estava sendo construída e acabou que não foi, e estão formando, sem nunca falando assim, mas eu nunca peguei nenhum instrumental. Aí você fala assim, gente, mas será que isso é verdade? Aí quando você vai ver mesmo, conhecer a instituição, você descobre que é verdade. Então, assim, são 15 mil dentistas por ano, gente, são lançados aí no mercado. Você que decide ou não, certo? Se você quer se especializar de forma, através de uma pós-graduação ou através de uma residência. Vai contar bastante, certo? Vai contar bastante. Não para arrumar um emprego. Muitas vezes não para arrumar um emprego, porque título só soma muito mesmo. Título, não é só soma muito mesmo. Título só soma se você for fazer mestrado ou doutorado. Fora isso, então, ser professor, né? Enfim, apesar que hoje em dia, para ser professor, a maioria das instituições sérias te pedem, no mínimo, um mestrado. Só com a pós não é possível. Mas, para trabalhar para alguém, não faz diferença, não. Não conta. A não ser que seja, por exemplo, ele precisa de um endodontista. Bom, então você precisa ser endodontista. Fora isso, não soma em nada. Entendi. E a última pergunta, como vencer a concorrência? Bom, sobre como vencer a concorrência, né? Eu acredito que nós falamos desde o início ali das perguntas, né? Sobre fazer o máximo que você puder fazer. E indiferente de qualquer crença, qualquer credo, qualquer coisa, gente, é respeitando todos, tá bom? Da mesma forma que eu já utilizei citação de outros livros e de alguns filósofos, vou utilizar aqui uma citação de um cara que eu admiro muito, sabe? E que no livro que ele escreveu para o pessoal lá de Coríntios, em 1 Coríntios 10:31, ele fala assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa. E esse qualquer coisa aqui é a sua forma de atender o paciente, a sua forma até mesmo de se posicionar no mercado de trabalho de forma respeitosa, cumprindo o código de ética odontológico, entendeu? Respeitando tudo isso e fazendo sempre o melhor. Então, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus, sabe? Essa é a única forma de vencer a concorrência, porque na verdade a concorrência é você mesmo. Então é você tentar ser melhor a cada dia, entendeu? Sobre a parte de estudar para entrar lá, né? Ah, hoje você não conseguiu estudar ou pegar nada, tá tudo bem, mas amanhã então você revê o assunto que você tinha colocado, que você iria ver para aquele dia, você vê os dois assuntos então, entendeu? Ah, hoje eu deixei a desejar em tal sentido. Poxa, pequei em tal sentido. Não fiz na hora do exame clínico, eu não fiz a inspeção e palpação. E agora? Ah, nem faz diferença. Aquele paciente ele veio aqui só para poder fazer uma profilaxia. Ok, na próxima então você faça, para você fazer o seu melhor, certo? Essa é a forma, no caso, de se vencer. Porque essa pergunta, assim, eu nem entendi muito. Eu falei, gente, essa daqui tá a única complicada. Como vencer a concorrência? Que concorrência? Concorrência sou eu. A Isabela não é minha concorrente. A Isabela é minha futura colega de profissão. A Laura é a minha futura colega de profissão. Ah, mas a Laura... Um exemplo, viu? Nem sei sobre ela. Mas a Laura também quer harmonização orofacial. Ok, gente, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu não dou conta de harmonizar todo mundo, não. Então, assim, tem que ter bastante gente mesmo para fazer e que, de preferência, façam melhor. Porque eu vou falar uma coisa com vocês. Eu estava lendo até um artigo mesmo na quarta-feira à noite, falando sobre o que tem vindo de resserviço para poder ser feito. E eu confesso para vocês que eu só montei o meu consultório, claro, para honra e glória do Senhor Jesus, e também, assim, foi muita luta, gente, muita luta mesmo. Eu formei sendo diarista, entendeu? Mas eu montei o consultório, né? Não tem nem 3 meses, por quê? Porque aparecia muito resserviço para fazer, e aí os pacientes falavam, doutora, você tem que ter a sua clínica. Doutora, você tem que ter a sua clínica. Então, tem concorrência? Não, não tem concorrência. Às vezes vai ter ajudante
antes, entendeu? Pessoas que não se preocupam em entregar o melhor, não vão entregar o melhor e vão te ajudar porque vão mandar para você depois. Mesmo que não mande oficialmente, o paciente vai te procurar para poder resolver aquilo dali, tá certo? Bom, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz aqui de participar, poder contribuir um pouquinho com a formação de vocês. Saibam que vocês contribuíram também para a minha jornada, tá bom? Que o grande arquiteto do universo os abençoe, sucesso e lembrem-se, o conhecimento é poder, ok? Procurem se capacitar cada vez mais e é igual eu disse, muitas vezes ou não vai contar, a questão de horas não vai contar para concorrer ali a uma residência, enfim, mas, poxa, o que você aprende, você morre com aquilo, né? Então é isso. Abraço, galera! Um abraço, Lohane. A gente queria agradecer pela disponibilidade mais uma vez. Acredito que foi muito boa a entrevista, conseguiu esclarecer todas as nossas dúvidas. Deixar aqui o agradecimento mais uma vez em nome do grupo, em nome da turma. Muito obrigado. Valeu, então, galerinha. Precisando, sempre que possível, a intenção é ajudar e contribuir, tá bom?